Em 10 de maio de 1935, nascia Eurípides Pereira de Souza, na cidade de Goiandira, Goiás. Ainda criança, se mudou com seus pais, João Pereira e Ana Rosa, para a capital do estado, Goiânia. De origem presbiteriana, na nova cidade, aderiram a uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Aos 12 anos de idade, foi batizado e, juntamente com sua família, fez parte da primeira geração de crentes da Igreja Assembleia de Deus no estado de Goiás. Em 1955, em Catalão, se casa com a jovem Adelita Silveira. Sempre um crente fiel, Eurípides já ajudava como músico na igreja e em 1957 foi consagrado ao cargo de diácono pelo pastor Timóteo Alves de Azevedo, ou então pastor da Igreja Assembleia de Deus de Campinas. Trajetória em Catalão. Em 1957, ouvindo a voz de Deus, o jovem diácono Eurípides Pereira deixa a promissora Goiânia e muda para a cidade de Catalão, renunciando à vida na capital e um emprego fixo no estado, oferecido pelo governador Pedro Ludovico, o qual ele rejeitou para cumprir o chamado do Senhor Jesus. Chega a Catalão, uma cidade simples do interior, e começa a ajudar o pastor Geraldo Mariano, que pastoreava a pequena Assembleia de Deus de Catalão. Em 1962, o pastor Geraldo Mariano é transferido, e o já presbítero Eurípides foi designado a assumir a liderança da Assembleia de Deus em Catalão. Em 1964, foi consagrado a pastor na cidade do Rio de Janeiro, na Catedral das Assembleias de Deus Madureira, pelas mãos do pastor Paulo Leivas Macalão. Pastor Eurípides deixou então a sua antiga profissão de sapateiro e passou a dedicar totalmente ao pastorado. A igreja nessa época tinha poucos membros e o jovem pastor não mediu esforços para evangelizar. Ia a pé, de bicicleta, trem de ferro, motocicleta e, anos mais tarde, na caminhonete rural. Naquela época, a Igreja Assembleia de Deus em Catalão estava em pleno crescimento. Foi necessário a construção de um templo medindo 9 por 21 metros. Na Rua Cristalina, esse templo se tornou pequeno e o pastor Eurípides viu a necessidade de construir uma igreja maior, onde comportasse todos os irmãos e fosse suficiente para fazer os demais eventos. Após muita oração e direção de Deus, foi adquirido o terreno na Avenida Cristiano Aires e em 1986 iniciou a construção, onde todos que vinham ficavam admirados com a tamanha obra. No mês de junho de 1988, acontecia a grande inauguração da majestosa igreja sede da Assembleia de Deus Madureira em Catalão. Várias autoridades estiveram presentes, inclusive o pastor e deputado federal Antônio de Jesus Dias. Esteve presente também o saudoso pastor Albino Gonçalves, que juntamente com o pastor Eurípides e pastor Geraldo Mariano inauguraram a nova igreja. Aquele acontecimento foi uma grande vitória para o povo de Deus. Os anos se passaram e hoje comemoramos mais de 51 anos de trabalho do pastor Eurípides Pereira. São mais de 30 congregações da Assembleia de Deus em pleno crescimento. Em fase final de construção, temos um moderno centro social da Assembleia de Deus, uma das mais importantes obras de arquitetura da região. Parabéns pelos anos de ministério e consagração, trabalhando na seara do Mestre Jesus Cristo. Uma homenagem da Igreja Assembleia de Deus de Ouvidor, Goiás. Pastor maior na vida do pastor, e o que seria do pastor assim não fosse o Senhor? E o que seria da igreja se não fosse o amor daqueles a quem